Leitura bíblica do dia 26 de março. Deuteronômio, capítulos 5 e 6, Salmo 68, versículos 19 a 35, Provérbios 11, 29 a 31, Lucas 7, 1 a 35, ao som de A Profundidade, a riqueza divinas. Jesus é o Senhor, apenas o play. Amém? Comecemos com Deuteronômio, capítulo 5. Vamos lá, em nome de Jesus, bom dia a todos. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo, o dia, é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá? Consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos,
e permaneceu vivo, aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vai e diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fique aqui comigo e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Prossigamos para o capítulo 6 de Deuteronômio. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, também tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam uma boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor os tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais, maravilhas grandes e terríveis,
contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Jesus é o Senhor. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar às profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes, como touros, e dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia. Amém. Lemos o Salmo 69, do versículo 19 ao 35. Agora leiamos Provérbios 11, versículos 29, 30 e 31. Vamos lá. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Senhor Jesus. Vamos para Lucas 7, vamos lá. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que visse
viesse, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digam a palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e o outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E, quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram um servo curado. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: aqui, pois, compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos.
Amém? Essa é a porção de hoje da palavra, que possamos desfrutar dela na presença do Senhor, tomando-a com oração, invocando o nome do Senhor para desfrutar do seu conteúdo. Louvado seja o Senhor. Bom dia a todos. Amém.